Bom, boa noite então. Boa noite. Beleza, galera animada, entusiasmada. Eu também estou muito entusiasmado, porque é a minha primeira aula aqui com vocês. E o Rodolfo, como é que é o nome do outro? Caldeira e o Samuel, o Zé Lelé, fizeram uma propaganda de vocês. Eu falei, então vamos lá, vamos enfrentar esse povo lá. Diz que vocês são animados e vocês têm tudo para serem mesmo os próximos policiais militares, rodoviários, federais ou até policiais civis do estado de Goiás ou de outros estados aí. Porque vocês estão estudando com a melhor equipe de professores que tem no mercado. Eu posso te garantir isso. E desses melhores, eu queria ser pelo menos assim sabe, quando você joga no time, eu quero ser o reserva, aquele que entra aos 45 do segundo tempo. Pode ser, o importante é que eu estou num time que vai ganhar. Não importa se eu que vou marcar gol, se é eu que vou defender o pênalti, eu estou no time que vai ganhar. E essa história está sendo construída por você, pelo seu esforço. Então, vamos lá então. Bom, eu já começo a minha aula aqui, tentando fazer alguns combinados com vocês. Está vendo esse número aqui? 984203016. Para quem não enxergou, minha letra vai ficando mais ilegível de acordo com o passar da aula. Tá? Já vou avisando. É igual caderno novo no início do ano. Aquele primeiro cabeçalho, você escreve assim, parecendo que tem uma letra assim, né? E no final do ano, nem você entende o que você escreveu. Não é verdade? Comigo é assim também. Até 8h30, você vai estar toda hora levantando a mão, me perguntando, o que está escrito aí, professor? Mas eu vou tentando te falar. Beleza? Bom, combinado é o seguinte, eu tenho aqui esse número para responder possíveis perguntas que possam surgir agora, que você não vai conseguir fazer, talvez, durante a aula. Por quê? Eu vou trabalhar a legislação extravagante. São leis que, apesar de não serem leis grandes, você vai imprimir uma lei de crimes hediondos, por exemplo, você vai gastar no máximo as 3 folhas. Então, apesar de não ser uma lei muito grande, ela tem muitas informações. E se eu perder essa oportunidade aqui hoje de fechar essa matéria, na próxima aula eu já quero entrar com a lei de tortura. E não vai dar tempo de nós fecharmos o crimes hediondos. Então, não é que eu não queira que você faça perguntas. Eu quero sim a participação de todos. Eu só não quero que você desvie demais do assunto. Talvez você vá me fazer alguma pergunta de uma outra matéria, de um outro professor. E nós combinamos em reunião dos professores do Instituto Rodolfo Souza que nós vamos transferir isso para a aula do outro professor. Então não fique magoado comigo, não adianta fazer biquinho, tá? Não adianta fazer cara de mal também, que você não vai me intimidar. Tem uns caras aí que tem cara de mal. Deus me livre, você com um chapéuzão do COD nessa cabeça sua, né? Que talvez eu não consiga responder hoje a sua pergunta, mas eu pretendo responder as perguntas que surgirem aqui, tá bom? Pois não? Ah, é? Aí, a galera do fundo não enxerga a caneta vermelha. Beleza, eu não vou escrever de caneta vermelha. Quanto menos cores de caneta eu tiver para escrever, melhor para mim. Tá? Aliás, quanto menos eu escrever no quadro, melhor para mim e para vocês. Tá bom? Eu vou tentar escrever os tópicos aqui. Eu até propus pro Rodolfo. Falei, Rodolfo, eu vou fazer data show, slide, fica melhor. Ele falou, menino, mas aí para transmissão de quem vai estar lá assistindo de casa, online, não vai ficar legal. Então vamos tentar transmitir e construir junto com eles no quadro aquilo que eles vão produzir de material no caderno, que é a filosofia de trabalho dele. Então nós vamos continuar. Eu costumo usar uma cola aqui, ó, desde o primeiro dia eu uso esse mesmo papel, essa mesma cola aqui. E às vezes eu ainda erro, mesmo olhando na cola, mas vocês também não me preguem na cruz, por favor, tá bom? Porque um dia você vai errar e eu vou ter oportunidade de pregar na cruz. Aí nós vamos lembrar do que aconteceu aqui hoje, tá bom? Quando você estiver lá na academia de polícia, não é verdade? Eu sou instrutor da academia de polícia, né, Bruna? E eu sou bonzinho, eu costumo ser bonzinho lá. Eu não tenho nenhum inimigo nesses 15 anos de polícia aí. Mas a gente pode acertar contas lá também, a gente vai fazendo a prestação, não tem problema não, tá? Isso não é uma ameaça, é uma promessa, tá bom, gente? Então vamos lá. Lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos. Pode escrever aí no seu caderno. Lei dos crimes hediondos. A legislação extravagante que eu trabalho, que mais tem perguntas sem noção, é a legislação de trânsito.
Às vezes o cara chega, parece que acabou de levar uma multa, ele quer descontar tudo no professor. Aí ele quer que eu faça uma consultoria para ele. Falta mandar a placa para eu puxar aqui no sistema. Mas eu não puxo. Já vou avisando, viu? Não mandem placa para eu puxar para você, para descobrir endereço, que eu não faço isso. Só faço isso quando eu estou em serviço e relativo ao serviço. Não vem da carteirada de aluno do Instituto Rodolfo Souza em mim, não, tá? Bom, olha só. Lei dos crimes hediondos. Quando eu vou falar de lei dos crimes hediondos, é bom eu já começar esse assunto sabendo o que são crimes hediondos. Sabendo, então, por que existe uma lei de crimes hediondos. Por que, então? Porque se todo crime está tipificado, por que então existe uma lei para tipificar crimes que já estão tipificados em outro código? Como o Código Penal, por exemplo. Você vai ver que a maioria no rol de crimes hediondos, a maioria dos crimes que estão aqui descritos são crimes que estão no Código Penal. Mas por que então inventar uma lei e mencionar esse crime de novo? É bom para a gente entender isso, porque agora o nosso andamento da aula vai fluir com a mente aberta para isso. Lei dos crimes hediondos. Para isso eu preciso saber o que são crimes hediondos. Então você vai anotar o primeiro tópico aí, conceito. Pode ser de azul aqui, conceito? Só não vermelha. Eu vou ditar, porque o que eu vou escrever, né? Vocês vão escrever. Conceito. Conceito. Posso ditar? É a conduta humana altamente reprovável, asquerosa, aí altamente reprovável, vírgula, asquerosa, vírgula, nojenta, vírgula, repugnante, não, só até aí. Já deu para descrever. Desconsidera a última vírgula e coloca um E, tá? Olha só. Todo crime é reprovável. Embora no Brasil exista uma cultura do jeitinho brasileiro, de ser esperto, e às vezes nós, cidadãos de bens, né, cidadãos de bem, na verdade, cometemos algumas irregularidades e nós achamos normal. Mas todo crime é reprovável. Mas o crime hediondo, ele é altamente reprovável. O crime hediondo, ele causa um mal-estar em qualquer pessoa que ouça falar da consumação daquele crime. É interessante falar sobre isso porque imagine que você ficou sabendo que tal pessoa cometeu o crime de furto qualificado em comércio tal, lá do bairro que você mora. Você reprova essa ação. O cara foi lá, arrombou a porta de madrugada, desligou o alarme, juntou umas coisas lá do comércio e levou. Aí você fica compadecido, né, do dono do comércio. Agora, se você fosse o comerciante, aí você ficaria muito compadecido de si mesmo, com muita raiva. Mas quando acontece um crime hediondo, imagine você que aconteceu um crime hediondo lá em Barbacena, Minas Gerais. Quem sabe onde é Barbacena? Poucas pessoas. Acertei dessa vez na cidade. Barbacena, Minas Gerais, uma cidade pequena. Aconteceu um crime hediondo. Esse crime passou no jornal. Você nunca foi em Barbacena, você não sabe onde é Barbacena, você não conhece ninguém de Barbacena, você não tem nenhum parente mineiro, né? E você ficou profundamente comovido com o crime que aconteceu lá. Por exemplo, estupro de vulnerável. Imagine que o cara entrou numa casa e estuprou uma deficiente mental.
daquelas que fica vegetando em cima da cama. E ele foi lá, estuprou, e ela ainda engravidou. Ficou ou não ficou compadecido? Esse cara é um desgraçado, com perdão da palavra, viu, câmeras? Pessoal online aí. Esse cara é um desgraçado. Como que o cara pega uma deficiente mental, daquelas que vegeta em cima da cama, que usa fraldão, vai lá e pratica o ato sexual com ela e ainda engravidou? Um cara desse tem que sofrer as sanções penais, não tem? Sim ou não? Mas as sanções penais que ele vai sofrer, você acha que é a mesma de uma sanção penal de quem cometeu um furto qualificado? É claro que a pena é diferente. Eu só estou querendo mostrar para vocês, pelo mal-estar que se causa, aquela pena também tem que ser mais grave. Até para evitar que as pessoas se sintam motivadas a praticar aqueles crimes. Então o conceito de crime hediondo é você entender que aquela atitude é asquerosa, nojenta, não só para a vítima, mas para qualquer pessoa que ouve falar daquele crime. E para isso precisa existir uma lei para dar um tratamento mais severo para aquele cara desgraçado que cometeu aquele crime lá. Viu? Entendeu aí? E aí, ó, pessoal online, tem um monte de gente aqui comigo. Eu tô perguntando, só você de casa que respondeu. E aí, vocês entenderam? Beleza. Então é asqueroso, é nojento. Já viram o Rodolfo falando dessa lei de crimes hediondos? Quando ele fala nojento, né? O Rodolfo, ele fala nojento, ele faz um biquinho assim. Ah, é nojento, né? Sem falar que agora ele tá com um tique assim de... né? Outro dia eu fui na casa dele, ele tava de bobs aqui, ó. Aquele... pra ficar com um tupete parecido com o meu. Porque um dia alguém cometeu a maldade de falar pro Rodolfo que ele parecia comigo. Aí ele ganhou o dia, né? Porque eu sou muito mais bonito. Aí ele saiu todo jeito procurando saber como é que eu me vestia, como é que eu falava, pegar meus jeitos lá pra poder, né? E aí, agora ele tá querendo que a gente vista o uniforme cada vez mais parecido com ele. Essa camiseta ficou bonita, ó. Instituto Rodolfo Souza. Mas no começo, foi depois de muita reunião, né, Anuar? No começo ele queria que colocasse calça apertadinha branca, né? Aquelas camisetinhas de Mauricinho que ele usa, né? Botoadinha aqui. Falei, ó, como que eu vou voltar lá pro COD e falar, eu sou do COD, e visto aquelas camisas? Aí nós chegamos num acordo, né? Graças a Deus. E ele teve um coro muito grande dos outros professores, mas o meu voto teve peso 2 lá, tá? Então é isso aí. Vamos então entrar aqui. É uma conduta nojenta, asquerosa, que merece tratamento mais severo. Isso já está batido no nosso coração aqui, ó. Coração de concurseiro bate aqui, tá? Você não apaixona quando você está estudando para concurso, não. Você já está namorando? Não larga não, que dá prejuízo. Não larga não, vai levando. Agora não arruma namorada agora não. Passa primeiro no concurso, depois você vai lá, pega o consignado, compra um carrão, você vai arrumar um monte de namorada, tá? E as meninas vão selecionar muito mais os namorados que elas vão procurar, né? Bom, continuando então. Então já falei do conceito, agora seria muito interessante eu falar de definições. Definições dos crimes hediondos. Definições. Existem alguns sistemas que nós precisamos estudar para poder começar a interpretar e estudar essa lei aqui. Antes de eu entrar propriamente na lei, eu preciso entender essas definições. Existem 3 sistemas que precisam ser avaliados, que é o sistema judicial, sistema legal e o sistema misto. Então eu queria que você escrevesse aí o primeiro sistema. Judicial. Escreve aí. Judicial, que eu vou ditar para você o que é esse sistema judicial. Judicial, posso? E essa camisa do COD aí, é oriunda de onde? Quem? O Adolfo, seu parente? Seu parente? Manda um abraço pra ele. Sargento Adolfo é um dos melhores policiais que tem no COD. Oriundo do choque, né?
Manda um abraço para ele. Sargento Adolfo. Uma lenda. Sistema judicial. Neste caso, pode escrever, neste caso, compete ao juiz. Neste caso, compete ao juiz, na análise de um caso concreto, neste caso, compete ao juiz, na análise de um caso concreto, definir quais crimes são hediondos. Definir quais crimes são hediondos. Repetindo, neste caso, compete ao juiz, na análise de um caso concreto, definir quais crimes são hediondos. Beleza? Terminou de escrever, olha para mim. Imagine você que não existe um rol de crimes hediondos. O cara cometeu um crime, foi parar na mesa do juiz. E o juiz vai analisar a gravidade daquele crime, a repercussão que ele teve, o prejuízo que ele causou, e vai falar. É o juiz que vai dizer, este crime é hediondo. Então, neste caso, aquele furto qualificado que teve lá no seu bairro, que eu falei no início da aula, se o juiz achar que esse furto qualificado teve uma repercussão muito grande, que esse furto qualificado causou um prejuízo muito grande, colocou o dono do estabelecimento em depressão, depois o dono do estabelecimento se matou, sei lá, cada caso é um caso, mas dependendo do juiz, aquilo que ele achar, ele vai falar, é hediondo este crime. E a partir de agora, a instrução, o processo vai correr com as mesmas normas dos crimes hediondos, que eu vou falar para vocês até o final dessa aula hoje. Então, é o juiz. No sistema judicial, muito fácil. Judicial já lembra juiz, né? É o juiz que define quais crimes são hediondos. Beleza? Sistema legal. Sistema legal. Neste caso, o legislador elabora um rol taxativo de crimes considerados, de crimes hediondos. De crimes hediondos. Neste caso, o legislador elabora um rol taxativo de crimes hediondos. Beleza? Então, neste caso, não tem esse poder discricionário do juiz de interpretar e dizer se o crime é ou não hediondo. Existe uma lei e nesta lei existe um rol taxativo de crimes considerados hediondos. Então essa lei foi elaborada e somente, tão somente, unicamente, viu, concurseiro? É só aquilo que está escrito na lei que é considerado crime hediondo. Falei igual um pastor agora, não falei? Teve um cara que quase transbordou em línguas estranhas ali. Só o que está escrito. Pelo amor de Deus. Sabe, eu cansei. A pouca experiência que eu tenho com cursinho, porque as minhas aulas, a minha experiência como docente é muito mais na academia de polícia. Já tem mais de 10 anos que eu sou instrutor lá. E é muito diferente. Mas aqui, eu cansei de ver gente chorando porque ficou por fora por causa de uma questão que ele sabia. Que o professor vem aqui, dá voadeira com os 2 pés no peito do aluno, bate na cara dele, enforca, ele estrangula, ele não bate, ele desmaia, ele acorda o aluno e fala, entendeu que é só o que está escrito na lei que é considerado? Então, no sistema legal, é só o que está escrito na lei. Por mais grave que você interprete, por maior repercussão que tenha, por mais assombroso que seja, aqui está tirando o seu sono, você viu no jornal aquele crime. Se não está escrito na lei, não é considerado hediondo. Isso para o sistema legal.
Beleza, brothers? Agora escreve aí, sistema misto. Sistema misto. No sistema misto, vou digitar primeiro, igual eu estava fazendo das outras vezes, tá? Neste caso, o legislador elabora um rol exemplificativo. O legislador elabora um rol exemplificativo de crimes considerados hediondos. Exemplificativo de crimes considerados hediondos. Neste caso, o legislador elabora um rol exemplificativo de crimes considerados hediondos, podendo o juiz na análise de um caso concreto, acrescentar outros crimes. Acrescentar outros crimes. Alguém ficou perdido aí no caminho? Precisa de um socorro, de um guincho? Beleza. Então, veja bem, no sistema misto, o próprio nome já fala. Ele é uma mistura do sistema judicial com o sistema legal. O próprio texto que eu acabei de digitar para vocês já é explicativo. Existe um rol exemplificativo de crimes que historicamente foram considerados hediondos. Mas, devido à repercussão, o impacto, o prejuízo, o juiz pode acrescentar outros crimes. Agora coloca uma observação importante aí. Observação. No Brasil, adota-se expressamente o sistema legal. No Brasil, adota-se expressamente o sistema legal. Ou seja, aqui no Brasil, o juiz não tem poder discricionário para falar se o crime é ou não hediondo. Jamais um juiz poderá receber um caso de um crime hediondo cometido, especificado na Lei 8.072, e desqualificar esse crime como não sendo hediondo, e dar o tratamento a ele que não seja tratamento processual para quem cometeu crime hediondo. Também, o tal juiz não poderá, o meritíssimo não poderá, em hipótese alguma, acrescentar um crime como hediondo que não esteja escrito nessa lei. Isso você precisa saber, porque vai cair no seu concurso a alternativa dizendo que crime tal, aí coloca um crime hediondo, mais crime tal, mais crime tal, e coloca um crime que não é hediondo. E você acha aquele crime tão grave, misturado com os crimes que são hediondos, e você vai marcar achando que está certo. Então, somente o que está escrito aqui na lei. Eu posso profetizar aqui na sua vida agora. Você não vai errar essa questão. Nem você aí de casa. Por quê? Porque você, cara, você está aqui, eu estou batendo forte nessa tecla aqui. Quem já assistiu minhas aulas antes está vendo que eu estou enfatizando muito, porque muita gente erra. Eu estou enfatizando porque o erro não está nas questões difíceis. As questões difíceis você respeita. Você olha para ela assim, levanta a guarda e vai guerrear com ela. Agora a questão fácil, você baixa a guarda e toma no queixo. Quando você pega lá o seu gabarito, o que eu fiz? Né? Toma cuidado. É a sua carreira. Beleza?
Ok, então já que eu falei para vocês o conceito de crimes hediondos e mostrei para vocês que nós temos um sistema legal, que o crime hediondo é taxativo e que se não tiver nessa lei, não é crime hediondo, você precisa saber então quais são os crimes hediondos, beleza? Então nós vamos começar agora esse tópico com o rol dos crimes hediondos. Artigo 1º dessa lei. Uma informação importante para você aí que não gosta que eu escreva de vermelho. Presta atenção. Grava isso de vermelho na sua mente. Tá? Grava de vermelho. Não, eu sei que não é porque você não gosta, é porque não enxerga, né? Desculpa, tá? Não é implicância não, é porque eu fico lembrando assim para não esquecer. Primeira coisa que você precisa saber antes de eu falar todos esses crimes aqui. Eles são considerados hediondos em suas formas consumadas, e tentadas. Todos esses crimes que nós vamos elencar aqui agora, em forma consumada ou tentada, é considerado crime hediondo, né? Para você não cair nessa tentação de levantar a mão, por exemplo, e perguntar assim: professor, mas o latrocínio tentado, o cara não conseguiu, é hediondo? O latrocínio está no rol de crimes hediondos. Responde essa para mim aí. Hã? É hediondo, aí está no rol de crimes hediondos. Tá vendo? É hediondo, tá? É hediondo. Por quê? Está no rol de crimes hediondos. Antes de começar a elencar, já estou falando aqui, está lá na lei, está escrito na lei. Consumados ou tentados são crimes hediondos. Beleza? Beleza? Agora eu vou precisar pegar isso aqui para colar. Vamos lá então. Bom, a lei de crimes hediondos é uma lei nova, de 1990. De 1990 para cá já tem 27 anos, né? Ainda dá para entrar na polícia a lei de crimes hediondos, se ela quiser tentar o concurso, né? Porque vai até os 30, não é? É? A PM? Então, é importante você olhar e ver principalmente aquilo que é de mais novo. Eu vou falar de todos aqui, mas aquilo que é de mais novo, você vai fazer a sua marcação de perigo, que pode cair na sua prova. Cada um tem uma marcação de perigo. Uns sublinham, outros escrevem de caneta rosa, passa aquele marcador rosa, outros põem uma seta, outros desenham uma caveirinha, faz o que você quiser, mas quando eu falar para você, põe a caveirinha aí, você coloca a caveirinha, tá bom? Primeiro, homicídio condicionado. Artigo 121, caput do Código Penal. Homicídio condicionado. Coloca a caveirinha nele aí, vai, marca aí. Se fosse do código, você ia colocar uma onça preta. Se for rotando, você põe um raio. Se for do Copom, você põe um microfoninho aqui, igual esse aqui. Se for do Proerd, você põe um leãozinho. Se for do escolar, faca na lancheira. Viu? Se for do COD, já falei, põe a onça preta. Nosso símbolo mor lá é onça preta. Guardião do Cerrado. Se for Rodolfo. Não pode, né? Patrão, né, gente? Eu nem recebi essa aula, você quer me colocar em xeque? Vamos lá? Olha aqui, homicídio condicionado. Por que cai tanto no concurso? Olha como é que ele cai no concurso. Somente homicídio qualificado é considerado crime hediondo. Essa é uma das perguntas que mais caem nos concursos. Homicídio condicionado não está no parágrafo 2º, nas formas qualificadoras do homicídio.
Mas o que é o homicídio condicionado? Aquele que tem características de grupo de extermínio. Escreve aí. Aquele que tem características de grupo de extermínio. Zé, você escreveu aí, né? Aquele que tem característica de grupo de extermínio. Agora abre um parêntese. Mesmo que praticado por um só agente. E fecha o parêntese. Mesmo que praticado por um só agente. E fecha o parêntese. Vamos tentar explorar um pouquinho os doutrinadores, tá? Pergunta que não quer calar. É possível praticar o crime de grupo de extermínio um só agente? É diferente. O grupo de extermínio tem uma característica particular. Mas aí, ó, é grupo de extermínio. É possível praticar o crime de grupo de extermínio sendo um só agente? Sim, mas se está escrito aqui, é porque tem jeito. Então vamos interpretar esse grupo de extermínio, que eu acabei de digitar para os senhores aqui. Grupo de extermínio. A palavra grupo, né, foi bem exemplificado pelo colega ali. O grupo não está no grupo de pessoas que vai matar, mas no grupo de pessoas que vai morrer. Existe um grupo de pessoas pré-determinado para morrer. Entendeu? Então, acontece muito lá na Suíça, né? Em Zurique. É um país de terceiro mundo, um país mal desenvolvido, né? Que as leis não funcionam e que os políticos são todos corruptos. Sabia? Lá na Suíça é desse jeito. Inclusive já derrubaram uma presidente de lá e estão querendo derrubar um presidente lá agora. Lá, o policial, por exemplo, cometeu um crime de grupo de extermínio. Fez uma lista de ladrão que estava aterrorizando o setor dele lá. E ele, cansado de ter que atender aquelas ocorrências, falou: eu vou motocar a esses ladrão tudo. É porque lá em suíço, né? Qual que é o idioma que fala? Alemão? Ou é suíço mesmo? Não, na Suíça é francês? O francês ou alemão. Então eu vou dar um Motokavovski no Ladrãozovski. Primeiro Severininho, depois o Sebastiãozinho, depois o Baianinho, porque não sei se você sabe, tem Bahia lá na Suíça também. Entendeu? Hã? Baiano, moço. Mas é outra Bahia, sem H. Sem H. Ou você não sabia que tinha H? E aí, vai motocar. O policial sozinho pode, ele organizou tudo, fez uma sequência. Mas aqui no Brasil, que é um país justo, um país coerente com as leis, o grupo de extermínio não tem ainda uma lei que regulamentou objetivamente para caracterizar o grupo de extermínio. Então ainda está na subjetividade. Ainda se consegue descaracterizar o grupo de extermínio e colocar o policial para responder, ou quem praticou, não é só o policial que pratica isso lá na Suíça. Outras pessoas também podem praticar grupo de extermínio. Mas nesse caso pode descaracterizar. Mas o que eu precisava entender aqui então? Grupo de extermínio, eu tenho que olhar para o grupo de extermínio pelo grupo de pessoas que vai morrer, e não por todos que vão praticar. Pode ser praticado por um grupo, eu, você. Nós podemos montar uma galera aqui e falar assim: agora nós vamos espalhar em Genebra e vamos motocar esses suíços aqui. Depois a gente foge lá para os Alpes. A gente pode montar um grupo e matar, sei lá, 2 pessoas. Pode ser. Mas o grupo está na característica das pessoas, do grupo que nós selecionamos para morrer. Certinho? E baiano, sem H, da Bahia. Ah, italiano? Ah, lá fala italiano também? Nossa, que chique. Beleza, então vamos passar pro próximo crime aqui.
homicídio qualificado. Que, Zé? Fecha o parênteses. Homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 a 7 do Código Penal, tá? Escreve aí, no meu quadro não coube, mas no seu caderno vai caber. CP. Código Penal. Artigo 121, estou na sua frente? 121. Beleza? Todas as formas qualificadas do homicídio estão contidas na Lei de Crimes Hediondos. Mas eu preciso dar destaque especialmente para dois incisos aqui. É engraçado, né, que nós falamos tanto isso na sala de aula, né, o ano passado, antes da prova da PM, e teve prova de concurso aí que o tema da redação foi Lei Maria da Penha, né? Foi falar de violência contra a mulher e violência doméstica. Não existe um assunto mais comentado do que esse hoje no contexto policial. Sabia? No mês que vem, em agosto, aliás, no semestre que vem, em agosto de 2017, eu estou matriculado no curso de especialização pelo Senasp, né, chancelado pela UNB, de Lei Maria da Penha. Então, nós pretendemos... Mas é muito interessante, viu? Se você tirar um dia de serviço de RP, né, tem policiais aqui? Tira de RP na rua, tem só os P2, né? Ninguém quer levantar a mãozinha. Mas eu vou te trazer aqui na frente, nós vamos pagar 10. Tô brincando, não é pra isso não, é só pra saber. Você tira um dia de serviço de RP, eu posso te garantir que 70% das ocorrências que nós vamos atender são de violência doméstica. 70%. E são difíceis de resolver, né? Então, não seria exagero da minha parte colocar aqui para você destacar o inciso 6, que é o feminicídio. Feminicídio. Matar mulher em razão de ser mulher. Acontece, tem dados estatísticos assombrosos de números de violência contra a mulher, né? E ainda se acredita, aliás, é nítido isso no Brasil. Agora eu posso falar do Brasil, porque é uma realidade escancarada, que o número de casos registrados podem não chegar a 2% dos casos que realmente acontecem. Viu? E nós tivemos um aumento de quase 600% de casos registrados. Brasil. Viu? Então, deem atenção para o feminicídio. Matar mulher em razão de ser mulher. Outro que merece atenção. Inciso 7. Matar alguém em razão de ser os agentes descritos no artigo 142 da Constituição Federal e 144 da Constituição Federal. A saber, do 142 é o pessoal das Forças Armadas. E do 144, da Segurança Pública. A Segurança Pública. Matar alguém em razão de ser das Forças Armadas ou da Segurança Pública, crime hediondo. Isso é mais recente, então merece sua atenção. Mas eu queria que você também desse atenção pelo seguinte: não basta matar um policial para entrar nessa qualificadora. Pode até entrar outra qualificadora, motivo torpe, dentre outras. Mas essa qualificadora
para ela estar caracterizada no homicídio, eu tenho que sair para matar o policial porque ele é policial. Não porque o policial foi no barzinho, teve uma desavença com o cara, e um sacou a arma, o outro também e matou. Não. Eu preciso saber que ele é policial e tê-lo matado por isso. Porque ele é policial e eu não gosto de policial. Porque ele é soldado do exército, ele é tenente do exército, da marinha. Não gosto dele, vou matar. Detesto aquela fardinha branca dele. O cara passa aqui na porta todo dia, um fuzileiro naval. Né? Não gosto dele. Quem serviu aqui às Forças Armadas? Né? Vocês não são rechaçados às vezes quando passam fardados nas ruas? As pessoas não olham para você, às vezes fica xingando, falando alguma coisa? Então, se esse cara te matasse, ele ia responder nessa qualificadora aqui. E ainda estão contidos aqui. Estão contidos aqui nessa informação. Cônjuges. Cônjuge, eu vou ditando para você ir decifrando, tá? Cônjuge, companheiros, parentes consanguíneos de até 3º grau. Também estão contidos nessa informação. Se for cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos de 3º grau, desses aqui, e o cara falou assim, eu vou matar. Né? Por quê? Que você vai matar? Não, porque o pai dele me abordou na rua, agora eu vou... Né? Imagina você aqui uma situação. Tem alguém aqui do Parque Ateneu, de Goiânia? Parque Ateneu só tem filho de polícia, é ou não é? Você é filho de polícia? Parente? Sobrinho. Você é filho de policial? A maioria é, você sabe o que é. Porque lá foi um conjunto habitacional que foi concedido a policiais militares no passado, e acabou que realmente até hoje ainda moram muitos policiais. Quem não é policial é parente, é primo, né? Convive lá. Aí o moleque lá, o filho do polícia, né? Filho de polícia muitas vezes é igual o filho de pastor, né? Você espera que ele vai ser o mais santo, mas na verdade ele é o mais crois que pode ter, né? Aí o cara começou a andar de moto com 18 anos, porque ele foi lá e tirou carteira, não é? Não, aprendeu a andar de moto e buscar uma coca pro pai dele. Aí o pai dele andava sem capacete, sim, em Zurique. Lá tem um Parque Ateneu também, Zurique, na Suíça. Parque Ateneu lá, é Parque Atenevski, que chama lá. O moleque começou a andar de moto sem capacete, né, soltando raio, começava a bater nos pequenos lá. Aí começou a fazer umas correrias de droga. Começou a fazer uns pequenos assaltos, pequenos roubos. E aí começou a dever para um traficante. Aí o traficante foi cobrar a pisada dele e acelerou ele. Matou. Eu vou traduzindo para a linguagem. Porque lá na Suíça eles acelerar é matar, e acelerou o processo. Ele ia para o céu um dia. Ele ia para o céu um dia. Aí vamos acelerar, você já vai logo para o céu. Amém? Matou o filho do polícia. Entra nessa qualificadora? Porque não foi em razão da função. Mas imagine que tem um polícia lá numa pequena cidade. Vou mudar de país, da Grécia. Um policial que ele era assim, um policial da paz. Resolvia tudo. Aí chegou uns caras querendo plantar lá uma boca de fumo naquela cidadezinha. E esses caras eram meio correria, o polícia foi lá, quebrou tudo e foi recebido a tiros e conseguiu acelerar um ladrão. E os outros foram presos, foi uma ocorrência midiática. Chamaram a TV Anhanguera, que é super amiga, lá tem também na Grécia. Super amiga
É na Grécia, viu? Você que tá aí de casa, não use isso para me processar. É na Grécia, não tem nada a ver com Goiânia. Usaram... É a Anguera sem o trema no U. É a Anguera. Lá gosta demais da polícia, então projetou o policial, mostrou ele lá, ocorrência solucionada, virou herói, ganhou medalha, foi promovido por ato de bravura. Massa demais. Mas o pai do molequinho era pisada também. Lata pisada. O pai do molequinho falou, esse cara vai sentir a dor que eu sinto. O pai do moleque que o polícia no confronto, né, matou. Esse cara vai sentir a dor que eu sinto. Eu não vou matar ele não, eu vou fazer pior. Porque para um pai de verdade, é melhor morrer do que ver seu filho morto, sabia? Eu tenho 2 filhas e eu prefiro 1000 vezes morrer do que ver minhas filhas gripadas. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Quem é pai de verdade já orou. Falou, Senhor, passa isso para mim. Deixa que eu fique com essa febre aqui. Eu dou conta dessa parada, né? Então, o cara foi lá na cidade, viu o molequinho lá andando de skate, né? Brincando de polícia e ladrão. Aí que ele ficou enfurecido, porque o molequinho era estivado igual o pai. Foi lá e matou o filho do policial. Só que aí alguém sabia. Sempre tem alguém que sabe, viu? Alguém sabia, publicou num grupo do WhatsApp e viralizou. Inclusive teve um processo que suspendeu o WhatsApp por causa disso, né? Porque era em favor do policial. E aí o policial, o cara foi preso por ter matado o filho do policial. E ele não negou, porque estava coração partido. Não, aquele policial foi na ocorrência tal e matou meu filho. Então eu queria que ele sentisse a dor que eu senti. Então entra essa qualificadora, tá? Então não confunda isso. Para entrar essa qualificadora, tem que ser em razão do cara ser filho do policial. Não só porque ele é filho do policial. Não só porque ela é esposa do policial. Tem que ser em razão da função. Os filmes americanos são os que mais tem, né? O cara mata a esposa do policial em razão dela ser esposa do policial. Pois não. Mas esse aí não seria um crime de vingança? Entra outras qualificadoras também. Né? Você fala a qualificadora vingança, né? Entra outras qualificadoras, mas eu queria destacar que para entrar essa qualificadora descrita aqui no inciso 7, que se cobra muito nos concursos de vocês, não basta ser filho de policial. O que eu quero destacar? Ele foi lá matar o filho do policial, porque o policial, né, era um policial que tinha envolvido numa ocorrência que por acaso morreu o filho dele. Ok? Respondi? O que eu não respondi? Isso. Mas aí não é desse crime que você citou, não seria de... Então, ele matou o filho do policial. Ele não escolheu. O filho do policial que tivesse mais fácil ali, ele ia matar. Daquele policial. Por quê? Porque aquele policial era um policial que se destacava. O que eu quero que você entenda é o seguinte. O homicídio qualificado é crime hediondo. Existem 2 incisos aqui que merecem sua atenção especial, o feminicídio e o crime de homicídio contra os agentes do 142 das Forças Armadas e os agentes da Segurança Pública. Se eu matar um agente de Segurança Pública em razão dele ser da Segurança Pública, é crime hediondo nessa qualificadora. E ele matou um filho do policial em razão porque ele era filho do policial. Então, essa qualificadora se encaixa nesse contexto. E isso é considerado crime hediondo. Ok? Então, beleza. Ainda, antes de sair aqui dos homicídios, eu preciso destacar para você o seguinte. Também considera-se homicídio qualificado, nesta qualificadora aqui do inciso 7, quando for contra agentes penitenciários, só desligar o celular aqui. Agentes penitenciários e agentes da Força Nacional de Segurança Pública. Então, encaixa no contexto do 144, também agentes penitenciários e agentes da Força Nacional de Segurança Pública. Ok?
Observação. Observação. Não está escrito aqui, mas eu lembrei. Observação. O homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado afasta a hediondez do crime. O homicídio privilegiado afasta a hediondez do crime. Agora coloca aí uma setinha, porque você vai chegar em casa e você vai lá ver o que significa homicídio privilegiado, no artigo 121. Tá? Você vai ver o que significa. Tarefa de casa, ler o artigo 121, completo. É muito simples. Quando cometido mediante forte emoção, certo? Você vai pesquisar isso lá. Eu não posso gastar mais do nosso tempo aqui nesse assunto, tá bom? Eu só quero que você entenda que o privilégio afasta a hediondez, neste caso do homicídio. Tá bom? Bom, próximo crime. Próximo crime. Latrocínio, roubo seguido de morte. Aqui é o limite, né? Aqui é o limite. Sou um cara famoso, agora aparecendo na televisão, gente. Roubo seguido de morte. O cara foi pra roubar e matou. Certo. Roubo seguido de morte. Primeira situação hipotética. Primeira situação hipotética. Imagine que um cara com o seu kit, vocês estão falando, né? Chegou lá, desceu da motoca, de arma em punho, e foi assaltar o seu Zé, na CB300. Foi assaltar o seu Zé, lá do Pegue Pague do Zé, lá no seu bairro. O seu Zé assustou. O seu Zé ia pegar o dinheiro que estava no caixa. O ladrão também assustou. Pensou que o seu Zé ia pegar uma arma. Atirou no seu Zé, pegou o dinheiro e fugiu. Seu Zé morreu no local. Latrocínio? Latrocínio. Pode falar que é. É latrocínio. Tá bom? Agora, imagine uma situação hipotética. O cara chegou para assaltar. Chegou para assaltar. O seu Zé foi pegar o dinheiro. O seu Zé assustou, mas fez um movimento brusco para pegar o dinheiro para o ladrão correr. O ladrão também assustou, atirou no seu Zé. O seu Zé morreu. O ladrão não levou nada. Nada. Eu te pergunto, é latrocínio? Se não, se não, se não. Anota aí, súmula 610 do STF. Súmula 610 do STF. Posso? Súmula 610 do STF. É crime de latrocínio consumado quando há a consumação do resultado morte. É crime de latrocínio consumado quando há
a consumação do resultado morte. Ainda que a subtração seja tentada. Ainda que a subtração seja tentada. É porque algumas pessoas chegaram a dizer que essa última situação hipotética que eu passei para vocês seria latrocínio tentado, né? Então, através dessa súmula 610 do STF, nós temos um entendimento majoritário de que é crime de latrocínio consumado quando o cara não consegue levar nada e teve o resultado morte. Beleza? Beleza? Anota aí, agora, próximo crime. Existe. Quem perguntou? Existe. Existe latrocínio tentado? Quem pode me dar um exemplo aí de um latrocínio tentado? O cara foi para roubar. Subtraiu. Atirou. E a vítima não morreu? Ok? Beleza. Continuando aqui. Lesão corporal. Gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º. E ainda vou colocar aqui lesão corporal seguida de morte. Cento e 129, parágrafo 3º. Anotou? Lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal, estou na sua frente, né? Gravíssima ou lesão corporal seguida de morte. Informação importante aqui. A lesão corporal seguida de morte é diferente de homicídio. É pré-doloso. A intenção talvez fosse só vou dar umas porradas naquele cara, mas suas porradas são tão violentas, né, que você causou uma lesão corporal e a pessoa ainda morreu, certo? Mas eu pergunto para vocês, lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte são crimes hediondos? Muito bom, né? Lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte são crimes hediondos? Aí eu coloquei aqui no quadro pra quê? Né? Mas foi muito bom ver que vocês têm dúvida. Por quê? Porque por si só eles não são hediondos. Só lesão corporal gravíssima não é hediondo. Para ser hediondo, precisa ter sido cometido contra os agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Da Constituição Federal. E ainda, cônjuges, e ainda esses adendos que nós temos aqui. Então, qual que é a cilada? Por que eu fiz desse jeito aqui? Foi de propósito. A cilada no concurso é misturar lesão corporal gravíssima com outros crimes hediondos e você marcar certo, porque você viu na aula de crimes hediondos. Para ser hediondo, irmão,
Irmã, para ser hediondo, para serem hediondos, tem que ter sido cometido contra esses agentes aqui, mais cônjuge, companheiros, parentes consanguíneos de até terceiro grau, e também no artigo 144 você acrescenta agentes penitenciários e Força Nacional de Segurança Pública. Ok? Beleza? Não caia nessa cilada. Como é que aparece a questão na prova para você? Aparece lá, dentro do rol dos crimes hediondos, marque a alternativa que contém somente aquelas que estão na Lei 8.072. Aí aparece lá, homicídio condicionado, com característica de grupo exterminante. Você fala, eu lembro que o sargento menino falou e até gritou na sala de aula. Aí vem lá homicídio qualificado. Aí vem lá latrocínio. Aí aparece lá, lesão corporal. Ah, matei. É essa, letra A. Marcou. Mas se não for em razão dessas funções, não é hediondo. Não, é 4. É um 4 isso aqui, gente. Mas eu ponho 4 aqui pra você, peraí. No padrão humano, porque o meu padrão é desumano. Desculpa aí, viu? É 4 mesmo, viu? Aqui, é 142. Tanto é que eu escrevi lá e falei 142. Eu tava escrevendo em grego. Achei um canga ferroadíssimo ali. Ok? Beleza. Então não caio nessa cilada. Posso continuar? Continuar do lado de cá. Vou apagar aqui. Pode apagar? Oi. As razões são as mesmas. As mesmas. A mesma regra. Daquele mesmo exemplo serve. Eu vou lhe quebrar a cara daquele polícia lá, porque fica andando fardado aqui, achando que é o cara. Aí quebra a cara do polícia, fica cego de um olho. É lesão corporal gravíssima? Sim ou não? É. Extorsão qualificada pela morte, artigo 158, parágrafo 2º do Código Penal. Extorsão mediante sequestro, o crime de extorsão está num grupo ali, muito perto do artigo 157, né? Tem muita gente que gosta de colocar em prova, muita banca examinadora que gosta de colocar em provas, formas qualificadas do artigo 157, eu preciso sair da frente para os caras copiar. Ok? Você que está de casa aí, se você não estiver me vendo, é porque o pessoal está copiando o quadro aqui. Mas eu estou aqui, gente, não fiquem carentes da minha presença, tá? Extorsão é um crime. Então, o artigo 157, às vezes você vai ver na sua prova várias qualificadoras do artigo 157 tentando induzir você a crer que eles são hediondos. Né? Como o novo cangaço. Explodiu o caixa. O cara explodiu um quarteirão inteiro, velho. Tá na lei de crimes hediondos? Não tá. Você achou que foi hediondo? O cara explodiu um quarteirão inteiro. Mas não é hediondo, hein? Não tá lá na lei, tá? E a extorsão qualificada pela morte é parecido com o crime de roubo. A extorsão é parecido com o crime de roubo. A diferença é que existe a colaboração da vítima. Existe que grave ameaça, né? Existe vários requisitos, né? E quesitos que tem no roubo. A diferença é que tem a colaboração da vítima. Então você leva a pessoa e fala assim, você vai sacar aqui agora R$250 para mim. Certo? Inclusive se tiver alguém que queira sacar, não é ameaça, não é extorsão, tá? Eu estou precisando de dinheiro, viu, gente? Então o cara leva e a vítima vai lá, saca, entrega o dinheiro para ele, agora dirige o carro para mim. Certo?
extorsão, aí depois vai e mata o cara. É por alguma coisa que aconteceu lá no teatro dessa ocorrência, ele mata a pessoa, extorsão qualificada pela morte. E a extorsão mediante sequestro, como que eu identifico a extorsão mediante sequestro? Qual que é a diferença? Porque a maioria do sequestro relâmpago é extorsão qualificada. Mas o que é extorsão mediante sequestro? Tem que ter pelo menos 3 pessoas aqui nesse contexto. O cara do correio. Eu tô tão desligado dos jornais, da televisão. Foi em Goiás? Não. Eu não tô por dentro desse assunto que aconteceu aí, não. Mas assim, vamos ver se encaixa no exemplo que você tá pensando aí. Ó, extorsão. Mediante sequestro. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que sequestrou alguém, pegou alguém. Tem alguém aqui que é mediador, né? E tem alguém aqui que está sendo extorquido. Então, olha só, o mediador, vamos chamar ele de bandido. Bandido. Eu não posso falar ladrão ainda, porque ele é supostamente um bandido, né? Dá entrevista, depois que você prende o cara em flagrante, falando que ele é um homicida. Você viu ele matando, atirou, tal, aí você vai lá e prende ele, você fala na entrevista que ele é um homicida pra você ver. Aí depois você tem que justificar lá no juiz. Você fala assim, não, quando eu tava falando homicida, eu não tava falando que foi ele que matou. É porque de dia ele era um homem e de noite ele era sida. É por isso que eu tava falando, né? Tem o sequestrado, né? Vamos chamar de vítima 1. E tem o extorquido. Esse aqui vai exigir que essa pessoa aqui pague para que essa pessoa seja colocada em liberdade com vida, segurança e orelha. Certo? Vocês são mais jovens, talvez vocês não lembram do fato emblemático que aconteceu aqui em Goiás, do Wellington Camargo, lembra disso? Irmão do Zezé de Camargo, portador de deficiência, deficiente físico, né? Os caras sequestraram ele e mandaram um pedaço da orelha. Pode fazer o DNA. Você acha que eu estou brincando? Agora o próximo eu vou mandar o nariz. Então existem essas figuras aqui. É uma coisa que tem caído muito no concurso. Você tem aqui extorsão qualificada pela morte e extorsão mediante sequestro. O que eu já vi em concurso? Extorsão mediante sequestro só é considerado hediondo quando for qualificado pela morte. É fácil de cair. É ou não é? Você está lá na prova, você acabou de fazer lá direito penal militar. Você já respondeu o questionário de português, língua portuguesa. Você já respondeu história e geografia de Goiás. Aí começou a responder essas de crimes, direito penal e legislação extravagante. E aí você vê uma questão lá falando, o crime de extorsão mediante sequestro somente pode ser considerado hediondo quando houver o resultado morte. Aí você vai lembrar de quem? Extorsão qualificada pela morte. Porque a extorsão qualificada não é hediondo, mas a extorsão qualificada para ser hediondo precisa ser qualificada pela morte. A extorsão não é hediondo. A extorsão para ser hediondo precisa ser qualificada pela morte. Extorsão mediante sequestro. Se o cara não tiver te dado nem um tapinha na cara, você saiu de lá estocomizado. Sabe o que é estocomizado? Você saiu amando o bandido, como aconteceu com a filha do Silvio Santos. Ela foi sequestrada e ela não queria que os policiais nem algemassem o cara que sequestrou ela. Porque ela desenvolveu afeto, chama-se síndrome de Estocolmo. Aí aqui no meio militar a gente fala, o cara está estocomizado, ele está gostando do bandido. Né? Então, a pessoa que foi sequestrada, ainda que não tenha sofrido nenhum arranhão por esse mediador, né? Mas houve a extorsão mediante sequestro, prenderam, não teve morte, não teve lesão corporal, não teve nada. Extorsão mediante sequestro é crime hediondo. Beleza? Próximo crime. Vamos continuar aqui o nosso rol dos crimes hediondos. Esse aqui todo mundo já sabe.
O estupro é considerado crime hediondo. O estupro é considerado crime hediondo por mim, por você e até pelos bandidos que estão lá na cadeia. Quando a gente leva um estuprador para a delegacia, aí você pega o cara, tá conduzindo ele, aí a gente passa o dia inteiro com o cara, né? Leva ele pro IML, faz exame pericial, porque todo preso em flagrante tem que passar por um exame para falar das condições físicas pelo qual o Estado está recebendo, que a partir do instante que o Estado está custodiando a vida daquela pessoa, o Estado é responsável pelo estado que ele está e não deixar ele piorar. Então qualquer lesão que aparecer depois daquilo é responsabilidade do Estado. E ele pode ser até indenizado por isso. Não é lindo, gente? E aí, você está lá com o cara, você chega na cadeia, você vai entregar ele lá na carceragem. Aí você fala assim, ó, é Jack. Aí os caras já começam, já começa a balançar a calcinha por fora da grade e tal, peruquinha, entendeu? Ele é um crime hediondo em todas as esferas da sociedade. Então, vou até dispensar comentários aqui. Então, você fala lá, ó, ou então você fala, ó, o cara é duzentão, é o código deles lá. 213, né? A gente fala, ó, esse aqui é duzentão, todo mundo já sabe. No outro dia você vai lá, o cara tá todo... Ô, Baiano, eu posso citar aqueles exemplos nessa filmagem? Os exemplos, não, exemplos que eu citava na aula antes. Teve um caso aqui, ó, teve um caso em Zurique. Os exemplos da aula, Baiano, relaxa. Só tem a cara, viu, gente? Relaxa. Ó, teve um exemplo em Zurique, né? O cara era estuprador. E ele era estuprador de vulneráveis, de criancinhas. E aí ele caiu dentro de uma cadeia lá e ainda tentou dar uma de brabão. E quando ele começou a apanhar, ele ficou excitado. Ele era daqueles masoquistas. Ó, ficou... Os caras ficaram furiosos com ele. Aí os presos falaram assim, agora você vai entender como é que funciona a nossa Constituição Federal aqui. Aqui a gente pega, julga e já aplica a pena. Colocaram um cano PVC no reto dele. Eu vou usar uma linguagem diferente, que aí fica nível para ser transmitido. No reto dele, isso é fato verídico, viu? Lá em venérico, né? Aconteceu lá em Zurique. Enfiaram o arame farpado. Eu não sei aonde que esses caras arrumam isso dentro da cadeia, velho. E aí, tiraram o cano PVC e falou assim, se vira. Rasgou o intestino dele, tudo por dentro. Teve que fazer curine, né? Não tem o perine que as meninas fazem para ficar mais arrumadinho depois. Ele teve que fazer. Então, sabe, esses crimes agora, ó, o estupro e o estupro de vulnerável, eles são crimes hediondos em qualquer esfera. Artigo 217-A do Código Penal. Esse aqui é um V de vulnerável. Estupro de vulnerável. Escreve aí quem são os vulneráveis desta lei. Vulneráveis. Menores de 14 anos. Menor de 14 anos. Doente mental. A de amor. Aí que é um código penal. Vou melhorar porque tem espaço. Por que eu estou espremendo o povo aqui, né? Menor de 14 anos. Doente mental. Ou qualquer meio que reduza a sua capacidade de resistência. Você gosta desse exemplo, né?
Você está com a cara... Vamos lá. Menor de 14 anos, doente mental ou qualquer meio que reduza a sua capacidade de resistência. Isso. Aquele como alcoólico também. Tá? Qualquer um pode ser... Aqui, qualquer um de vocês aqui, ó, podem se tornar vulneráveis temporariamente. Olha, realmente esse caso merece uma atenção especial se ele entra nesse qualquer meio que reduza a sua capacidade de resistência. Mas eu acho que não, tá? Mas é importante você saber, mesmo que a nossa querida juíza aqui da comarca de Goiás, né, tenha feito um caso, tenha falado de um caso, que ela não considerou estupro quando uma menina menor de 14 anos namorava um rapaz maior de 18 anos, com consentimento dela e do rapaz, ela não considerou aquilo como sendo estupro de vulnerável. Talvez nem você considere. Mas a menina já é crescida, né? Hoje as meninas muito jovens já se parecem mulheres, né? Tem menina aí de 15 anos com cara de 30, né? 30 é uma idade boa, viu, gente? Não estou falando assim, não. Estou falando assim, pelo desenvolvimento dela. No meu tempo, quando eu tinha 15 anos, as meninas não tinham nada, gente. Só as tampinhas de refrigerante. Hoje, as meninas estão muito desenvolvidas, têm corpo de mulher. Deve ter alguma coisa a ver com a geração, o código genético delas, a alimentação, sei lá. E aí, você, garanhão, não pode achar que você pode namorar uma menina menor de 14 anos, porque ela já tem corpo de mulher. Ela pode ser a maior paniquete. Se você namorar uma menina menor de 14 anos e tiver relação sexual com ela, você está cometendo estupro de vulnerável. Eu já falei como é que é recebido lá na cadeia. Então pense bem, tem mulher demais aí, gente, ó. Aliás, está com pouco homem, na verdade, né, no mercado. Espécies como eu, assim, estão em extinção. E eu já estou cautelado já, né? Já estou com cautela permanente, já há 15 anos de casado. Brincadeira, viu, gente? Mas sabe, outra coisa que eu preciso ponderar, que cai muito em concurso, gente. Qualquer deficiente é considerado vulnerável? Só doente mental. A não ser que esse deficiente não consiga se mexer. Ele não é deficiente mental. Mas não tem nada assim, ele não consegue mexer. Ele está parado lá, paralisado. O cara vai lá e comete o estupro no vulnerável. Ele é vulnerável sim. Por quê? Porque ele não consegue se defender. Tá, imagine que você quebrou as duas pernas e os dois braços, engessou assim, e engessou as pernas para cima, né? Seu amigo foi te visitar e você não pode vestir roupa porque você tá assado. Aí ele olha para você. Pode enquadrar nesse caso. E o caso que o colega citou ali também, de Boa Noite Cinderela, que é a incapacidade temporária de se defender, o próprio coma alcoólico, velho, eu não quero entrar em especificidades não, mas também pode te tornar um vulnerável. Então, estupro de vulnerável é isso aí, você precisa saber para você não cair em cilada. Se cair lá na sua prova, considera-se crime hediondo de estupro de vulnerável. É aquele que comete contra menores de 14 anos, você vai lá, beleza. Aí coloca lá, qualquer meio que reduza a sua capacidade de resistência, beleza. Ou contra deficientes, falso. A questão ficou falsa por causa disso. Nem todo deficiente é vulnerável. Lá fala de doente mental. E com onde que entra esse outro deficiente aí que você falou, menino? Na incapacidade de se defender, porque ele não se mexe. Ok? Pessoal, hora do lanche dos senhores, recreio, tá bom? Daqui a pouco a gente continua, tá bom?